Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática. Na aula de hoje vamos estar resolvendo a nossa quarta avaliação. Tá? Para não perdermos tempo, vamos logo dar início com os nossos slides. E a primeira questão, antes de mais tudo, já vou colocar para vocês que essa questão está nula, porque eu deveria ter aqui apenas A mais B ao quadrado. Vou resolver desta maneira, tá? Mas antemão ela não tem condição de ser respondida. Alguns alunos responderam de forma corretamente, substituindo o A ao quadrado mais B ao quadrado aqui na expressão, tá? Aqui nessa expressão, eles colocaram apenas A mais B ao quadrado. Então, vamos resolver apenas do modo correto, tá? Então, qual seria o procedimento dessa resolução? Bom, para o procedimento nesta resolução, nós temos que M é igual ao logaritmo de 2 na base 5. Você tem que N é igual ao logaritmo de 3 na base 5. E nós temos também que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 70AB. Bom, eu quero calcular o logaritmo. O certo é A mais B ao quadrado sobre AB na base 5. Neste caso, se você for observar o desenvolvimento aqui, o que é que eu teria para vocês? Você teria o logaritmo. Quando você pega A mais B ao quadrado, é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Isso tudo sobre AB, lembrando que a base é 5. Se você observar aqui, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 70AB, somado com 2AB. Portanto, você vai ficar aqui com 72AB dividido por AB na base 5. Veja que eu posso simplificar o AB com AB, e aí eu ficaria com o logaritmo de 72 na base 5. Se você pega este 72 na base 5, o que seria 72 na base 5? Se você decompor aqui o 72, eu vou colocar aqui no cantinho. Dá por 2, que dá 36. Por 2 dá 18. Por 2 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Portanto, esse logaritmo nada mais é do que 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado na base 5. Lembrando que se eu tenho um logaritmo do produto de dois termos, eu posso colocar como logaritmo da soma. Ficaria o logaritmo de 2 ao cubo na base 5, somado com o logaritmo de 3 elevado a 2 na base 5. Aqui você vai poder concluir que você vai notar que esse 3 que está elevado aqui, ele vem multiplicando. Portanto, você tem 3 vezes o logaritmo de 2 na base 5, somado com esse 2 que está elevado, vem multiplicando. Portanto, você ficaria com 2 vezes o logaritmo de 3 na base 5. Portanto, o resultado que nós vamos encontrar é 3 vezes o logaritmo de 2 na base 5, foi chamado de M, somado com 2 vezes o logaritmo de 3 na base 5 é N, e aí você tem o seu resultado. Bom, lembrando que a questão vai ser nula, porque neste caso nós percebemos este erro aqui, que era para não ser A ao quadrado mais B ao quadrado elevado a 2. Tá? Por conta desse erro, a questão se tornou nula. Vejamos a próxima questão. Você tem que resolva a equação logaritmo de x na base 2 elevado a 2 menos 9 vezes o logaritmo de x na base 8 igual a 4. Então vejamos como proceder neste caso. O procedimento de resolução aqui, antes de começar a resolver, você tem o logaritmo de x na base 2 elevado ao quadrado menos 9 vezes logaritmo. Para resolver, eu vou colocar tudo na base 2. Ficaria aqui no caso x
o 8 é a mesma coisa de 2 elevado a 3, é igual a 4. Prosseguindo aqui, você tem o logaritmo de x na base 2 elevado ao quadrado menos 9. Esse é 3 que está elevado aqui, que o 2 está elevado a ele, esse 3 ele pode vir para fora do logaritmo, só que nesse caso, por se encontrar na base, ele vem dividindo. Ficaria o quê? 9 sobre 3 vezes o logaritmo de x na base 2, igual a 4. Aqui, alguns alunos cometeram o erro de trazer esse 2 multiplicando aqui, mas tome cuidado. Aqui não é o x que está elevado a 2, mas o logaritmo como um todo. O que você vai precisar fazer aqui é, faça o logaritmo de x na base 2 igual a um certo t. Portanto, aqui o logaritmo de x na base 2 é t, então fica t ao quadrado menos 9 por 3 dá 3, vezes o logaritmo de x na base 2 é igual a t. Já trago o 4 para antes da igualdade, vem com o sinal contrário, igual a 0. Aqui você vai tirar o delta, o discriminante, você vai ficar com 9 mais 16, igual a 25. Você vai calcular os valores de t. Neste caso, você vai pegar menos 3, menos 3, menos o menos 3, que dá 3, mais ou menos a raiz de 25, que dá 5, sobre 2 vezes 1, que é 2. Portanto, você tem dois valores para t. O primeiro valor seria 3 mais 5 é 8, dividido por 2 dá 4. E o segundo valor seria igual a 3 menos 5, que dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Esses seriam os dois valores para t. Mas note que eu não quero esses valores para t. O que eu preciso neste caso são os valores para x. Mas aqui nós vimos que nós fizemos o logaritmo de x na base 2 igual a t. Ou seja, eu vou pegar agora, o logaritmo de x na base 2, primeiramente ele vai ser igual a 4, e também esse logaritmo de x na base 2 vai ser igual a menos 1. Usando a definição de logaritmo, o valor de x ficaria com 2 elevado a 4, cujo valor é 16, e o segundo valor, o x ficaria como sendo 2 elevado a menos 1, cujo resultado é igual a 1/2. E aí você teria os dois valores para x. Tá? Aos alunos que fizeram, trazendo esse 2 que está elevado para antes do logaritmo multiplicando, encontram apenas um valor, e o valor é diferente desses dois que vocês estão vendo neste momento. Vamos continuar a nossa aula, colocando mais uma questão. E na terceira questão, ele coloca a seguinte coisa: seja y igual a vezes e elevado a alfa x, onde o a é maior do que zero, o x é um número real, mostrar que x é igual a ln de y menos o ln de a sobre a. Então, qual o procedimento que eu vou adotar nesse caso? Vejamos. A resolução, eu vou trabalhar com o que ele coloca aqui no início, ele pede o valor de x. Eu vou usar, neste caso, a definição de logaritmo, no caso, o logaritmo neperiano de y vai ter que ser igual ao ln de a vezes e elevado a alfa x. Lembrando que se você tem aqui um produto, ele fica uma soma, então ficaria o ln de y igual o ln de a mais o ln de e elevado a alfa x. Bom, eu vou colocar isso aqui como sendo o primeiro membro, então o ln de a, eu vou passar ele para este membro, trocando o sinal, o que nos daria que... outra coisa importante, como aqui você tem o ln, é o logaritmo deste número na base e. Uma base coincide com o expoente, esse alfa x teria que vir multiplicando o ln.
como vai ficar o ln de E, ou logaritmo de E na base E, é igual a 1. Portanto, fica apenas alfa x igual ao ln de Y menos o ln de A. Ou seja, o valor que eu estou procurando para x vai ser igual ao ln de Y menos seja, vai ficar o ln de Y menos o ln de A sobre alfa. E aí você tem o resultado desta questão, ok? Bom, acabei de ver aqui que eu considerei aqui como sendo alfa, mas na verdade não é alfa, é A. Sendo A, não muda o resultado, tá? Só conserta que em vez de alfa é A. Mas o resultado em si não mudou. Só aqui que em vez de alfa é A. Mas a questão continua a mesma coisa, a sua resolução. Vamos para a próxima questão. Na quarta questão, o que é que eu tenho aqui por resolver? Nesta quarta questão, eu preciso aqui resolver que suponha que uma substância radioativa se desintegre, de modo que, partindo de uma quantidade Q0, a quantidade existente após T anos seja dada por QT igual a Q0 vezes E elevado a menos 0,05T, dado que ln de 2 é 0,693. Calcule T, de modo que se tenha a quantidade final igual à metade do início. Esse valor também é determinado de meia-vida da substância. Então vamos ver como resolver isso aqui. Nessa resolução, ele quer que QT, Q em função do tempo T, seja dado por Q0 vezes E elevado a menos 0,05 vezes T. Detalhe importante é que esse valor, eu vou colocar aqui direto, Q0 vezes E elevado a menos 0,05 vezes T, tem que ser igual a metade. E qual o tempo que ele vai gastar? Você pode até dividir tudo aqui por Q0, e vai ficar aqui neste caso com E elevado a menos 0,05 vezes T igual a 2 elevado a menos 1. Vou aplicar o logaritmo em ambos os membros, tá? Lembrando que o logaritmo que nós vamos aplicar aqui é o neperiano. É só conferir aqui rapidinho para não fazermos algo, é o ln, tá? Então, portanto, neste caso aqui, se eu vou aplicar o ln, o neperiano em ambos os membros, de ln de menos E elevado a menos 0,05 vezes T igual ao ln de 2 elevado a menos 1. Se você aplica aqui, esse E ficaria essa expressão, eu trago ela para antes multiplicando, ficaria menos 0,05 vezes T. Eu não preciso colocar o ln de E, a gente já viu na questão anterior que é igual a 1. Isso aqui fica igual ao ln, menos 1 vem multiplicando, vezes o ln de 2. Nós acabamos de ver na questão que esse ln de 2 é 0,693. Portanto, aqui você tem menos 0,05t igual a menos o ln de 2, 0,693. Portanto, o valor de t é 0,693 dividido por 0,05, cujo resultado é t igual a aproximadamente 13,86 anos. Esse é o valor que estávamos procurando, ou o tempo a ser descrito, descoberto. Bom, dando continuidade aqui na quinta questão,
Sabendo que 10 elevado a 2k mais 1 é igual a 7, o logaritmo de 7 é igual a 0,845 e o logaritmo de 5 é igual a 0,699, calcule t para que se tenha 10 elevado a k vezes t mais 1 seja igual a 5. Então vejamos como proceder neste caso. Bom, vamos aqui utilizar essa primeira informação para descobrir qual é o valor de k, substitui depois na segunda equação e descubro quem é o valor de t. Então aqui eu posso aplicar o logaritmo, e aplicando o logaritmo aqui, ficaria o logaritmo de 10 elevado a 2k mais 1 igual ao logaritmo de 7. Lembrando que aqui tudo está na base 10. Pego aqui o 2 elevado a k mais 1, trago para o primeiro membro, ou trago para antes do logaritmo, ficaria um 2k mais 1, vezes o logaritmo de 10, na base 10, que é igual a 1, não preciso colocar. Isso aqui é o logaritmo de 7, que é 0,845. Portanto, você tem 2k igual a 0,845 menos 1. O valor de k ficaria menos 0,155 dividido por 2, cujo resultado é menos 0,0775. Esse é o valor de k. Pego esse valor de k, vou substituir aqui. Neste caso, também eu vou aplicar o logaritmo em ambos os membros. Ficaria o logaritmo de 10 elevado a k vezes t mais 1 igual ao logaritmo de 5. Ora, se eu aplico aqui o logaritmo, esse termo que está no expoente, ele vem para cá multiplicando, ficaria k vezes t mais 1, vezes o logaritmo de 10 na base 10, que é igual a 1, igual ao logaritmo de 5, que é 0,699. Lembrando que o valor de k, eu tenho ele aqui encontrado anteriormente, menos 0,0775 vezes t igual a 0,699. Este 1 vem subtraindo. Logo, o valor de t, lembrando que o resultado aqui, os dois vão ficar negativos, vou multiplicar tudo por menos 1. Aqui fica 0,301 dividido por 0,0775, cujo resultado você vai encontrar 3,88, é um valor aproximado. Tá? Então fica aí mais uma questão e vamos para a próxima. Na próxima questão, nós temos aqui a de número 6, que ele diz: determine a solução da equação 3 vezes o logaritmo de 4x menos 2 vezes o logaritmo de 2 igual a 0. Então vejamos como proceder neste caso. Neste caso, a resolução ela não é tão complicada, mas vamos lembrar a seguinte coisa: esse 3 está multiplicando, eu posso trazer ele para cá, vai estar elevando o 4x. Esse 2 trago para cá, vai ficar elevando o 2. Portanto, você tem aqui o logaritmo de 4x elevado a 3 igual, vou passar para o segundo membro, está negativo em positivo, né? O logaritmo de 2 elevado a 2. Lembrando que, como eles têm a mesma base, para que eles sejam iguais, o 4x ao cubo deverá ser igual a 2 ao quadrado ou 4. Tiro aqui como eu quero o valor de x, então eu vou calcular apenas 4x. Segundo membro aparece a raiz cúbica, no caso de 4, e o valor de x vai ser igual a raiz cúbica de 4 dividido por 4. E aí você tem o seu resultado de mais esta questão. Dando continuidade, o próximo item seria a questão de número 7. Ele pergunta qual a solução da equação 8 elevado a x menos 5 elevado a x igual a 0. Vejamos agora como proceder neste caso. Bom, a resolução aqui
eu vou fazer a seguinte coisa, logo de cara. Eu vou pegar o 8 elevado a x igual a 5 elevado a x. Ora, esse 5 elevado a x pode vir aqui dividindo. Então, ficaria 8 elevado a x sobre 5 elevado a x igual a 1. Se você observar, ele tem o mesmo expoente. Então, eu posso colocar como sendo 8 quintos elevado a x igual a 1. Mas qual o número que é elevado nesse caso, que eu posso colocar no lugar do x, que vai tornar essa expressão igual a 1? Você vai ver que é somente o zero. Então, vamos lá para a próxima questão. Nessa próxima questão, a de número 8, ele coloca a seguinte situação. Vou só subir aqui um pouquinho. Sendo o logaritmo de 2 na base a igual a m, e o logaritmo de 3 na base a igual a n, qual o valor do logaritmo de 2/3 na base de 1 sobre a? Bom, aqui o procedimento, vejamos como vamos fazer a partir de agora. O procedimento, nesse caso, a primeira coisa, é colocar aqui esse logaritmo como sendo logaritmo de a elevado a menos 1, é 1 sobre a, tá? Isso aqui, no caso, é o logaritmo de 2/3 na base a elevado a menos 1. Esse menos 1 eu posso trazer para o primeiro membro. Lembre-se que ele vem o quê? 1 sobre o valor que é menos 1. Ele vem de forma inversa. Vezes o logaritmo de 2/3 na base a. Só lembrando aqui que 1 dividido por menos 1 dá menos. Você tem esse logaritmo de um quociente, que eu posso colocar como sendo o logaritmo de 2 na base a, menos o logaritmo de 3 na base a. Isso aqui vai ficar menos o logaritmo de 2 na base a, a gente viu que é m, menos o logaritmo de 3 na base a é n. Como eu tenho menos antes, vai ficar com o sinal trocado. E aí você conclui que o resultado aqui vai ficar n menos o m. Bom, vamos lá para a próxima questão, a questão de número 9. Todo número real positivo pode ser escrito na forma de 10 elevado a x. Tendo em vista que 2 é igual a 10 elevado a 0,30, determine o expoente x de tal forma que 5 é igual a 10 elevado a x. Então vejamos como proceder neste caso. A primeira coisa que nós vamos observar aqui é que eu posso escrever essa expressão como sendo 10 elevado a x igual 5 é a mesma coisa de escrever 10 dividido por 2. Vou aplicar agora o logaritmo em ambos os membros. No caso, ficaria o logaritmo de 10 elevado a x igual ao logaritmo, lembrando que aqui é 10 sobre 2, na base 10. O que vai nos dar aqui, e o x vai vir multiplicando, fica o logaritmo de 10 na base 10, que é igual a 1. Então fica x vezes 1, igual ao logaritmo de 10, menos o logaritmo de 2. Um detalhe importante, que não foi tocado ainda, que esta expressão eu posso colocar como sendo o logaritmo de 2 igual ao logaritmo de 10 elevado a 0,30. Esse 0,30 vem multiplicando e você conclui que o logaritmo de 2 é igual a 0,30 vezes o logaritmo de 10 na base 10. Não precisa colocar, uma vez que é igual a 1. Portanto, o valor de x é o logaritmo de 10 na base 10, que é 1, menos o logaritmo de 2. Nós acabamos de ver que é 0,30. Portanto, o valor de x é igual a 0,70. Bom, para concluir esta resolução, vamos colocar aqui na 10ª questão. Em química, define-se o pH de uma solução como o logaritmo decimal do inverso da respectiva concentração de H3O+. O cérebro humano contém um fluido cuja concentração de H3O+, igual a 4,8 vezes 10 a menos 8 em média. Qual o pH desse fluido? É o que nós vamos ver agora. Bom, começamos aqui afirmando que o pH é o logaritmo do inverso da concentração.
Neste caso, o que você vai precisar fazer é observar que essa concentração eu posso colocar como sendo pH igual ao logaritmo. Vou colocar a concentração aqui para o numerador, só que ele tem que estar elevado a -1. Vem para cá multiplicando, ficando menos o logaritmo da concentração de H3O mais. E neste caso, vamos apenas fazer a substituição do valor. Neste caso, quem é este valor da concentração? Sabendo quem é ele, você já descobre praticamente imediato quem será o seu logaritmo, ou qual vai ser o seu pH. E ele deu na questão que é 4,8 vezes 10 a menos 8. Não esqueça que aqui eu vou, como tem um produto, eu posso colocar como sendo o logaritmo da soma. Ficaria o logaritmo de 4,8 vezes mais o logaritmo de 10 elevado a menos 8. Não esqueça que esse menos 8 vem multiplicando. Portanto, aqui você teria menos o logaritmo de 4,8. Como esse aqui vem menos 8 multiplicando e já tem o menos, fica mais 8 vezes o logaritmo de 10 na base 10. Portanto, o pH vai ser igual a 8 vezes o logaritmo de 10 na base 10, que é 1. Então fica 8 menos o logaritmo de 4,8. Se você usar uma calculadora científica ou procurar numa tabela logarítmica, você vai encontrar que o logaritmo de 4,8 é menos, no caso, 0,68. Portanto, o resultado que você vai encontrar aqui seria igual a 7,32, seria o nosso pH. Então, encerro por aqui esta aula, lembrando que... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que eu fiquei com uma pequena dúvida. Vou dar uma paradinha e retomo já o vídeo. Bom, realmente está correto a questão. Vou agora encerrar esta aula, lembrando que esta será apenas uma aula com respeito a essa correção da quarta avaliação. Vou estar procurando até amanhã colocar outra avaliação sendo corrigida, principalmente a terceira, que diz respeito à função exponencial. Respondemos à função exponencial, à função logarítmica, e aí vejamos aqueles alunos que não atingirem a média estarão fazendo a prova final. Fico por aqui e até a nossa próxima aula.